Olá pessoal, bom dia! Vamos começar o nosso treinamento diário de vendas? Treinamento diário. Por que diário? Porque vendas, nós recebemos muitas negativas, temos muitas situações que causam desgaste emocional, muito estresse. Nem todo dia é maravilhoso, nem todo dia a gente fala, caramba, arrebentei a boca do balão. E por esse motivo, todo dia, quem trabalha em vendas precisa assumir de novo seu papel e fazer desse dia um dia especial. E é por isso que hoje nós preparamos um treinamento super especial para você poder absorver, aplicar e fazer um dia novo, um dia bem legal, tá? O tema de hoje é como tomar ação na direção dos nossos objetivos. E parece um tema simples, mas não é. Vou explicar o porquê. Às vezes nós ficamos mais ou menos como... Imagine que nós temos um lago, 2 veleiros e a vela levantada e não tem vento. E aí um olha para o outro e fala assim, poxa, que situação, não tem vento. O outro diz, realmente não tem vento. E aí? Então não tem vento. E aí, nós somos um veleiro no meio de um lago, não tem vento. Que conversa mais mal parada, né? Que conversa mais sem foco. Mas e aí, o que nós vamos fazer com relação a isso? Vamos parar de culpar o vento, gente. Chega uma hora na vida da gente que a gente tem que assumir a responsabilidade e assumindo a responsabilidade da nossa vida, entender o seguinte, que a gente não depende só do vento, a gente depende principalmente da gente mesmo. E quando o vento, ele gira no sentido contrário a que a gente quer ir, nós estamos no veleiro. É nossa decisão, como comandantes da nossa vida, utilizar o vento até contrário para ir para onde nós queremos. É possível, gente. É uma questão de habilidade. Você já deve ter reparado, né? A vela às vezes está soprando para a esquerda e o barco está indo para frente. Ela está soprando para o oeste e o barco está indo para norte. Por quê? Porque ele usa aquele vento que não está na direção que ele gostaria, mas ele usa aquela energia eólica, aquela energia do vento, a seu favor. E assim também nós precisamos fazer isso. Então, tem uma outra história que tinha uma pessoa pescando e ela pescou um peixe grande, devolveu para o mar. Pescou outro peixe maior ainda, devolveu para o mar. O outro pescador olhando aquilo, falou, mas que estranho, o cara está pescando, pega um peixão desse, devolve. E aí ele pega um peixe pequeno, ele guarda, pega outro peixe pequeno, ele guarda. E depois, o outro pescador pergunta, por que você está fazendo isso? Aí ele falou, porque lá em casa minha esposa só tem frigideira pequena, então não dá para fazer um peixe maior, eu prefiro ficar com os pequeninhos. Essa história, ela está relacionada, que é um sentimento que a gente tem que eliminar agora, tá? Que é a mediocridade. Ela é aquele sentimento onde fala assim, eu estou conformado, eu estou limitado a isso. Então surgem às vezes oportunidades na vida da gente, oportunidades maravilhosas, e às vezes a pessoa fala assim, peraí, mas eu estou limitado àquela situação e eu não acredito que eu possa um dia atingir uma condição melhor. Sabe, chega uma hora que a gente precisa dar um passo na vida da gente. E também tem uma outra história, um outro lado dessa história, que é o lado do seguinte, se eu consigo pescar uma grande quantidade de peixes pequenos e as pessoas com quem eu trabalho só têm frigideiras pequenas, por que eu não trabalho, de repente, com uma rede, com uma quantidade melhor para buscar isso? O fato é o seguinte, a gente sempre tem a opção, diante do mesmo cenário, de encontrar um motivo para ficar parado e um motivo para crescer. E isso é a diferença que o estado de mediocridade faz na vida da gente, e quando a gente abandona ele, nós começamos a olhar para as mesmas coisas com um olhar diferente. E aí nós vamos falar dos passos
primeiro passo é acorde. Se você fizer sempre as mesmas coisas que você fez, você vai estar sempre no estado que você está. Então, nós precisamos acordar. O segundo passo é parar de pedir desculpas e agir. Agir na direção daquilo que nós queremos. Nós precisamos assumir responsabilidade. A maioria das vezes, quem determina a meta de vendas, obrigado, Aparecida, para você também, quem determina a meta de vendas é a gente mesmo. O que a empresa pede normalmente é uma meta mínima. Olha, a nossa meta mínima para a sua equipe, a nossa meta mínima para você é tanto, mas é o mínimo. Quem estabelece as metas que realmente mexem com a gente é a gente mesmo. Então, nós precisamos agir nessa direção e assumir a responsabilidade por essa meta, tá? Porque se eu minto para mim mesmo, eu estou me enganando a mim mesmo e eu estou dizendo para mim mesmo, olha, o meu objetivo não é tão importante, talvez porque eu não seja tão importante. Então, se eu mesmo não dou valor para mim, para os meus objetivos, como que você acha que um ser humano pode crescer com esse tipo de pensamento? Eu convido você hoje a abandonar esse sentimento de ser o coitado, de ser a vítima e de mediocridade. Assuma a responsabilidade. Você quer crescer em alguma área da sua vida? Você quer emagrecer? Você quer vender da forma como você quer? Não espere o mundo mudar, porque o mundo é assim. Terceiro passo, autorresponsabilizar-se. Assuma para si isso e vamos resolver o que tem que ser resolvido. Se eu falar assim, olha, a sua mesa está bagunçada, quem é que vai poder resolver essa bagunça? Não é você mesmo? Assuma, fala, realmente, eu andei meio relaxadão, vou arrumar a minha mesa. Então, nós precisamos arrumar a nossa vida e focar no nosso objetivo. Mas também, gente, não é arrumar a nossa vida, passar a vida arrumando para depois começar. É arrumar já. É uma decisão tomada, é um assumir a sua verdade e vender. O quarto passo é o foco. Steve Jobs falava um negócio super legal. Ele falava assim, que é muito fácil a gente focar. É muito fácil a gente saber o que é o certo. Mas por que nós não focamos? Por um motivo muito simples, tá? Existem centenas de outras boas ideias, existem centenas de outras coisas legais que eu poderia fazer, existem centenas de distrações, e o Steve Jobs falava assim, olha, algumas pessoas acham que foco significa dizer sim para a coisa que você irá fazer, mas não é nada disso. Significa dizer não a centenas de outras boas ideias que existem. Você precisa selecionar cuidadosamente. Então, existem muitas boas ideias, existem muitas coisas legais, e se eu quero fazer tudo, eu vou acabar não fazendo nada. Vai chegar o final do mês, eu vou falar mais um mês sem vendas. Então, por que acontece isso? Porque eu atirei para todo lado, eu não tive foco no meu objetivo. Tenha foco que você vai ver como que tudo dá mais certo. Tentar entender o seguinte, realmente aonde eu quero chegar, qual é o caminho que eu devo fazer e seguir esse caminho. Simples, não tem muitos mistérios. Nós temos que seguir o caminho. O sexto passo é questionar, tá? Por exemplo, por que você está assistindo essa live comigo, né? Você precisa questionar, está trazendo para você um conteúdo positivo? Está tendo uma utilidade no seu dia? Se ela está tendo utilidade, maravilha, continua assistindo. E se ela não está tendo utilidade, use esse tempo para outra coisa, que seja mais útil. E da mesma maneira, para as outras situações que ocupam o seu tempo. Algumas vezes, nós gastamos tempo demais com coisas que não levam a nada. E por isso nós precisamos questionar o que realmente está agregando valor ao nosso dia, à nossa vida. É muito importante isso, tá? Sétimo passo, olha, eu vou falar para vocês,
Eu já trabalhei como gerente de vendas, tá? E quando eu era gerente de vendas, depois do treinamento, que era diário, eu via os meus corretores, os meus vendedores, ligando para os clientes e repetindo aquelas frases e vendendo. Eu tenho certeza que muitos de vocês, depois do treinamento, agem de uma maneira diferente. O meu treinamento, ele não tem, assim, muitos efeitos especiais, ele não tem muita piada, ele não tem, talvez, muitas palavras chiques, ele é um treinamento simples. Por quê? Porque nós, profissionais de vendas, somos pessoas simples. E o que nós precisamos? De um caminho mais certo. Então, a minha preocupação é realmente ser um instrumento de auxílio para que você possa vender. É essa a minha preocupação. Entram pessoas aqui no meu treinamento que são muito instruídas. Essa pessoa que é muito instruída, assistindo um treinamento que utiliza a palavra simples, ela compreende. Mas se eu fizer um treinamento complicado, um treinamento técnico, por exemplo, esses livros que tem aqui, as 7 qualidades do supervendedor, é um treinamento que eu estou preparando para vocês. É um treinamento que eu estou preparando. É um estudo de vendas da Caliper, uma empresa de RH, formação de vendedor de 50 anos. É extremamente técnico. Imagine se eu pegasse esse conteúdo e falasse assim, olha, toma aqui o conteúdo para você. Seria muito ruim, seria como se eu falasse assim, olha, eu preparei feijão e vou mandar feijão cru para você. Seria muito ruim. Eu tenho procurado falar para você assim, olha, toma aqui uma sopa de feijão, que é muito mais gostosa, ou então um feijão bem feitinho, fresquinho, do que dar esse tipo de conteúdo, tá? Então, agradeço a todos. Quem sabe um dia a gente faz esse livro, e a intenção, se eu fizer, vai ser ajudar mais pessoas, porque eu tenho certeza que cada um de nós tem a oportunidade de fazer um Brasil melhor. A responsabilidade do Brasil melhor não é do prefeito, do governador, do presidente só, é deles e nossa. E a partir do momento, por exemplo, que eu falo assim, poxa, tem a filha de uma vendedora minha que quer fazer enfermagem. Se eu me esforço para ajudar ela a vender, para pagar a escola e fazer enfermagem, estamos fazendo um Brasil melhor ou não estamos? Com certeza, o Brasil é a soma de cada um dos 210 milhões de brasileiros. E com certeza eu não vou conseguir mudar as vidas dos 210 milhões de brasileiros. Mas se eu conseguir ajudar aquela menina a fazer o curso de enfermagem, aprendendo a vender planos de saúde, a vida daquela brasileira será mudada. Então, essa é a minha contribuição para ela e para cada um que está aqui. Mas vamos lá. O 7º passo é crer. Nós precisamos crer. Eu tenho a minha crença, você tem a sua. Nós precisamos estar conectados. A nossa vida precisa ter sentido. E se eu estou conectado com Deus, se eu consigo acreditar em Deus que eu não vejo, eu consigo acreditar em você. Eu consigo acreditar em você que eu vejo numa pessoa. E se eu acredito em Deus que eu não vejo, acredito em você que eu vejo, eu vou acreditar em mim mesmo. E quando eu acredito em mim mesmo, a coisa acontece. Eu acredito na minha empresa. Você tem que acreditar na empresa que você trabalha. Você tem que olhar e falar assim, poxa, a empresa que eu trabalho é uma empresa boa, é uma empresa que merece a minha presença. A minha empresa é a casa do corretor. Você está em outra empresa. Então, você tem que acreditar na empresa que você está também, sabe? Assim, nós temos que, com essa crença, olhar para o cliente, para aquela indicação de vendas e falar, olha, eu já acredito nesse cliente. É um exercício. Tem gente que é movido pela falta de fé. Não acredita em nada. É até chato ficar com quem é assim. Tudo que você fala, ela não acredita. Tudo que você fala, resumo, para que nós possamos transformar as nossas metas em realidade, nós precisamos acordar, agir, autorresponsabilizar, focar, nos comunicar, questionar e crer. E aproveitar cada minuto dessa vida que você tem, aproveitar ao máximo as oportunidades que você tem, aproveitar ao máximo tudo o que você precisa. Quero agradecer a todos vocês por compartilharem os meus treinamentos. Vocês estão me ajudando bastante e o mínimo que eu posso fazer é me esforçar cada dia mais para entregar uma orientação útil para a vida de vocês.
obrigado por tudo. Tenha um grande dia de vendas. E para quem mandou pelo menos um bom dia, para quem mandou um oi, eu vou mandar os tópicos do treinamento de hoje para você refletir, tá bom? Beijo no coração. Até amanhã, se Deus quiser.